Você irá assistir agora a segunda parte da entrevista concedida pelo professor Hernani Pimentel para o Congresso Nacional Online do Concurso Público. Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com o professor Hernani Pimentel, que é praticamente o que eu considero uma lenda viva dos concursos públicos. Ele tem mais de 50 anos de experiência em seleções públicas e hoje a gente vai conhecer um pouco mais a respeito dessa história fantástica. Obrigada, professor, por ter aceitado o nosso convite de participar desse evento. Isso é muito importante para a gente. O prazer é meu e quem agradece sou eu, né? A gente sabe que com essa... A gente sabe que as perspectivas de concurso são muito boas e tal, mas a gente ainda encontra candidatos que ficam perdidos, que têm dificuldade de ler um edital, de saber por onde começar, de saber... Sabe aquele entusiasmo de fogo de palha? Sai um edital, vou estudar e acho que vou passar, né? Uhum. Isso é um erro muito comum. O que o senhor poderia aconselhar para quem está pensando em fazer concurso público? O que ele deveria fazer? Olha, só existe um caminho, né, para você ter firmeza, é você conhecer. Então, se você não conhece o concurso público, você realmente fica inseguro. Eu tenho um método, né, que em 3 meses você vê todo o programa de língua portuguesa. Tá? Depois eu vou falar sobre isso também. Né? Então, 3 meses para a língua portuguesa. Depois tem mais 3 meses para outras 7 matérias que caem em todos os concursos. Aquelas mais tradicionais, Isso. né? Direito administrativo, constitucional, raciocínio lógico. 8.112, 8666, informática e atualidades, não é isso? Então, com essas 7 matérias, com mais 3 meses dessas 7 matérias, com 6 meses, você já viu as matérias básicas. Então, agora que você vai pensar em que concurso você quer. Você já pode começar a investigar, né? Saber como é a carreira de alguma área que você tem mais interesse. Mas Isso já é porque às vezes conversando com os colegas você acaba tendo algumas informações. O que eu aconselho foca essas 7 matérias, esquece o resto, porque o resto vem automaticamente. Como você vai estar estudando para concurso, você vai estar começando a lidar com pessoas de concurso e o papo vai surgindo e você automaticamente vai ser, vamos dizer, inserido nesse mercado. Então, pensa só em estudar nesses 6 meses, essas matérias básicas. Aí, agora vai ver qual é o concurso que você tem mais interesse. E vai ver quais são as matérias específicas. Aí eu aconselho a estudar de segunda a sexta as matérias específicas e no sábado e domingo ficar fazendo provas vamos dizer, provas gerais de concurso, porque aí você está revendo todas as matérias básicas que você já estudou. Tem que fazer muito exercício, né? E fazer muito exercício, né? Mas eu acho que os exercícios... tem muito mito por aí, né? Tem muito mito por aí. Eu acho que a pessoa tem que pegar... Se você pegar o meu material, você vai estar absolutamente bem em qualquer prova. E a gente fala assim, eu vou estudar para o CESP. Bobagem. Bobagem. O CESP um ano é bom, outro ano é ruim, porque os professores mudam. Quem elabora as provas? Nós temos provas do CESP excelentes em língua portuguesa e provas péssimas, que com 20 questões a banca erra 5. Entendeu? Então, não é bem assim. Você só vai saber o seguinte, olha, tem um tipo de questão que é do CESP, que é de itens. Né? Cada item tem que ser visto como certo ou errado, independente dos demais. E esse item... Você não pode errar, não pode chutar, porque não vale a pena, porque anula o acerto. Ou 2 para 1, né? Exatamente. 2 erros então para você acerto. perde. Então, e tem as outras, com 5 alternativas para você escolher uma, ou 4 alternativas para você escolher uma, etc. Veja os tipos de questões e faça bastante questão. Só. Então o senhor acha que, principalmente para português, o importante é estar preparado para qualquer tipo de questão? Com certeza, com certeza. Se eu sei, né, identificar um sujeito, né,
e mesmo estando longe do verbo, eu sei fazer a concordância dos dois, eu estou preparado para qualquer prova. Entendeu? Se eu sei um ser apassivador e um ser indeterminador do sujeito, estou preparado para qualquer prova. Entendeu? Não interessa do jeito que vão me perguntar, interessa que eu conheço aquilo sem responder. E por que as pessoas têm tanta dificuldade com a língua portuguesa? Ah, meu Deus. É porque o ensino caiu. É muito difícil um professor que saiba a língua portuguesa. Tá? Só para você ter uma noção, eu já tive esses dados e mais de 50% dos meus alunos online já eram professores de língua portuguesa em faculdade. Hoje é em torno de 40% dos meus alunos. Né? Por quê? Porque as faculdades, né, caíram de qualidade. Então você entra numa faculdade, vai fazer um curso de letras e você passa o curso de letras inteiro, não sabe análise sintática. Como é que você vai conhecer língua portuguesa se você não conhece análise sintática? Eu fiz jornalismo e tive um semestre de língua portuguesa. Pois é. Então, um semestre de língua portuguesa. E viu só superficialmente. Não, total. Os professores não estão preparados para ensinar. Tá? Então, eu sou de uma geração diferente. Né? Eu fiz latim, fiz grego. Né? Eu analisei sintaticamente todos os versos do Lusíadas. Nossa! Então, na realidade, a gente tem um conhecimento, né, que hoje é difícil. Então, o que a gente faz? Nos meus livros, eu faço o aluno entender a matéria. Ele não decora. Ele entende. Então, hoje, muitas vezes, a média do ensino acaba focando em decorar ao invés de entender. Vê superficialmente. Entendi. Então, quando você vê superficialmente, você não aprende nada. Aí você vai estar sempre estudando a mesma coisa e sempre esquecendo e dizendo, pô, isso é difícil. Não existe nada difícil. Existe aquilo que não te ensino. Porque quando você entende, ficou fácil. Percebeu? Só é difícil até você não entender. E se o professor não sabe o suficiente para raciocinar com você e fazer você entender, então realmente você nunca vai se sentir bem, né? Vamos fazer um teste? Bom. Lembra uma vez a gente conversando, que eu já tenho uma história com o professor, o senhor me explicou a diferença entre esse e este. Sim. Né? E eu me lembro daquele jeito. Eu queria que o senhor aproveitasse a oportunidade e desse justamente esse exemplo da diferença que muita gente que eu conheço tem dificuldade em conseguir saber como emprega corretamente o esse e o este. Existem várias posições, né? Por exemplo, se está dentro de um texto, o este é o que vai ser dito. Preste atenção a isto. Isto é este. 2 pontos, aí eu falo. É o que vai ser dito. E o esse é o que já foi dito. Né? Esse é o regulamento. Então, esse é porque já foi dito. Esse é passado para o passado e este é para o futuro, se vai dizer. Vamos ver se agora o pessoal não erra mais. Que é um exemplo simples que todo mundo tem. Aliás, eu conheço muita gente que tem dificuldade, né? E acabam sendo atos falhos constantes aí, né? Mas agora a gente tem a polêmica do novo acordo. E eu sei que o senhor está à frente do movimento Acordar Melhor, que já teve uma repercussão muito grande e que no final do ano passado conseguiu, que pode ser considerado, principalmente por vocês, uma vitória de adiar a implementação oficial do novo acordo por 3 anos, né? Isso. Seria agora a partir de 1º de janeiro desse ano, 2013, e agora só 2016. Só 2016. Conta um pouco pra gente a respeito disso, porque além de eu não me conformo de que ideia não tem acento mais, mas tudo bem que linguiça não tem trema, mas a turma tem uma dificuldade considerável e isso é parte
do que eles acabam tendo que estudar para concurso também. Na realidade, o que já foi uma vitória a gente conseguir adiar por 3 anos. O Ministério das Relações Exteriores usa diplomaticamente o argumento de que esses 3 anos é para que o Brasil entre junto com Portugal, né, que é o prazo final de Portugal seria 2016, e como já tem gente falando em 2018, 2019, simpaticamente o Itamaraty disse que é para entrar junto com Portugal. É uma pressão que estão fazendo sobre Portugal. Mas a Comissão de Educação do Senado, né, não pensa assim. Ela pensa que esses 3 anos devem ser usados para a gente simplificar as regras. A rigor, essas regras são absurdas. Elas não foram pensadas. Foram regras trazidas de um passado em que língua não tinha lógica. Sabe, língua portuguesa era uma coisa sem lógica, entendeu? Da época da Idade Média, que veio isso até 1940, 1950, o ensino de língua era medieval, era padre que ensinava. Não se esqueça que na Idade Média as bibliotecas estavam na mão da igreja. Então escribas, os padres, né, que eram os mestres. E o padre, o aluno fazia confusão. Ele é o representante de Deus e é o professor. Então eu não posso discutir com ele. Aí criavam-se expressões latinas como magister dixit, quer dizer, o professor falou, então não se discute. Olha, então, no primeiro grau, para mim era por aí também, né? Hoje em dia não é mais assim, teve uma evolução da educação. Houve uma evolução no estudo da língua, das línguas, né? A linguística trouxe uma percepção lógica, racional sobre o fenômeno da comunicação oralizada. Então, o que a gente precisa é colocar a serviço do ensino da língua portuguesa a visão científica da linguística moderna, da linguística comparativa, da linguística aplicada. Então, nós temos que fazer com que os alunos entendam por que se escreve daquele jeito e não decorem por que se escreve daquele jeito. Então, você tem um monte de absurdos, né? E nós estamos trabalhando para isso. Eu acho que você deveria entrar no site Acordar Melhor, é www.acordarmelhor.com.br, ver lá o manifesto, o que a gente fala. Lá no site do Acordar Melhor tem vários detalhes de ponto a ponto do que... um monte de erro, um monte de absurdo que você não é capaz de aprender nunca, porque não tem lógica. Então, entre lá e assina o manifesto lá para Acordar Melhor, porque a gente vai fazer a simplificação da ortografia, né, para poder facilitar todo mundo. A rigor, todos nós de língua portuguesa somos analfabetos. Se você parar e pensar, por exemplo, no G e no J... Não vamos pensar, não. Né? G e J, quem sabe usar G e J? Ninguém, pô. Professor, o senhor não sabe? O senhor tem 50 anos que é professor, o senhor não sabe? Não sei. Não posso saber, porque é ilógico. E por que eu não posso saber? Porque qualquer palavra nova que surja, né, que eu não conheça, e tem a sílaba G ou G, eu vou ter que ir para o dicionário saber como é que escreve. A gente olha o girafa, o jiboia, se achar estranho, aí você não, então girafa é com G, jiboia é com J, porque tá estranho. Exato. Não porque a gente sabe, Pois né? Exatamente. Se você quer ver como é que você resolve esse problema da sua vida inteira, porque se você tiver 50 anos e começou a estudar com 6, tem 44 anos que você tem dúvida. É ou não é verdade? Então eu tenho 71, comecei a estudar com 6, 71 menos 6, eu tenho 65 anos que eu não sei escrever G e J e ninguém sabe, né? Eu desafio, não existe quem saiba. Em nenhum país de língua portuguesa existe alguém que saiba usar as letras. Somos todos analfabetos. Então, como é que você resolve isso? Pega a experiência dos países nórdicos, das línguas nórdicas, do inglês, do alemão. Não tem letra G, é letra G.
Eu escrevo I get, é G-E-T, não é G-E-T. Get. Né? Eu escrevo em alemão, por exemplo, Volkswagen, é G-E-N. Não existe letra G. Então, a gente pega a letra G e é o som G, letra G. O som J só pode ser letra J. Se eu falar girafa, genipapo, juruê, qualquer bobagem que é jajegi, joju, só pode ser J. A gente levaria um tempo para se acostumar, mas faz muito mais sentido, né? Muito tempo. Imagina você, por exemplo, que tem 30 anos, tem 24 anos sem saber escrever, pô. É verdade. Em 15 segundos você aprende. E eu gosto de aprender e gosto de escrever. Você aprende, você não vai ter mais dúvida. Percebeu? Percebi. Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter coragem de simplificar essa ortografia para poder fazer inclusão social, acabar com o analfabetismo. É verdade. Pela lógica, Isso, né? Pela simplicidade de você ouvir e escrever como se ouve mesmo, né? Professor, voltando um pouco mais às provas de concurso de português. Sim. O nível de reprovação é altíssimo. E ainda existe a ilusão de que se a gente lê jornal todo dia, se a gente vê televisão, se escreve um e-mail, mesmo com os kkkk, né, nas redes sociais, aquelas linguagens típicas, a gente sabe. E aí fica para segundo plano o estudo. Né? Isso é notoriamente um erro. Sim. Como que o senhor recomendaria assim, alguns passos de se organizar para estudar português? Bom, a minha preocupação sempre foi me colocar do lado do aluno. Eu tinha dificuldade muito grande de entender português. Então, quando eu comecei a organizar material para ensinar português, eu fiz muita pesquisa e eu buscava sempre sentar do lado do aluno para eu entender como funcionava. Então, por isso que eu dividi a matéria, né, em 3 livros. Tá? Um se chama Gramática pela Prática. Significa, eu não preciso conhecer profundamente a análise sintática para eu poder escrever bem. Posso ter uma visão superficial. Então, o Gramática pela Prática é um livro que e nós temos o curso online também. Se você comprar o curso online, você recebe o livro junto. O Gramática pela Prática, você vai estudar, né? Em 2 meses você vai fazer aquele livro, que são de 600 páginas. E é muito exercício. Muito exercício. Nos últimos 10 anos, não tem nada que já caiu em prova de concurso que não esteja ali dentro. Porque eu tenho essa preocupação. Se cair um pouquinho diferente do que eu coloquei, eu vou lá e mudo um exemplo para poder ficar igual. Entendi. Entendeu? Então, o Gramática pela Prática, você pode gastar 2 meses nele. Tem um outro curso que chama de Análise Sintática Visual, né, que eu vou ensinar de um método que ninguém viu até hoje, porque é método todo inventado por mim, de visualização, que você, com 20 dias, você consegue fazer o análise sintática visual para aquelas provas que exigem conhecimento profundo de análise sintática. E tem um outro livro, né, e curso também, chamado Intelecção e Interpretação de Texto, que mostra os capítulos necessários que o examinador usa para poder fazer pergunta da prova. Então, o examinador, quando está fazendo uma questão de intelecção ou de interpretação de texto, ele tem uma teoria na cabeça. Então, eu ensino essa teoria para o aluno e ele passa a ter a visão do examinador. Então, com esses 3 livros que você consegue fazer, ou no curso online também, com esses 3 livros que você consegue fazer em 3 meses, o seu problema de língua portuguesa acabou. E quanto tempo por dia precisa dedicar? De 4 horas por dia. Tá, para cumprir esses dia, 3 meses. 4 horas por dia, em 3 meses você resolve o seu problema de língua portuguesa. E onde é que o pessoal encontra esses livros? No site da Vestcom. Vestcom, www.vestcom.com.br. Isso. Tá. Depois você bota as letras. Eu vou colocar, a gente vai ter todas as informações.
Você assistiu à segunda parte da entrevista concedida pelo professor Hernani Pimentel para o Congresso Nacional Online do Concurso Público. Exibiremos a terceira parte na próxima semana. Até lá! No quadro Acordar Melhor de hoje, nós vamos tratar das contradições de princípios do acordo ortográfico. Se você prestar atenção, a palavra ação se escrevia com C e C cedilha. Quando ela passou a ser pronunciada só ação, perdeu um dos Cs. Acto passou a ser pronunciada ato, aí ela perdeu o C. Óptimo passou a ser pronunciado ótimo, aí perdeu o P. Então as consoantes não pronunciadas não são escritas. No entanto, olha lá, humus, a gente não pronuncia esse H, e ele está escrito. Isso é uma contradição. Herbívoro é uma outra contradição, porque a gente não pronuncia esse H. Não é? Então, na realidade, o que você tem que ver? Precisa ter regra mais lógica. Ou a gente escreve as consoantes não pronunciadas ou não se escreve. Agora veja só, dentro da regra do hífen, eu tenho extra mais humano. Nós vamos escrever extra-humano com hífen. Des mais humano. Se escreve desumano sem hífen e sem o H. Veja só, em extra-humano, com hífen e H, está dizendo que o H é muito importante. E desumano, que é sem hífen e sem H, está dizendo que o H não tem nenhuma importância. Ora, isso é uma contradição, a gente tem que ficar decorando, né? Ou se elimina, quer dizer, qual é a solução? Ou se elimina o H, fica desumano, extra-humano, tudo sem H, ou então fica tudo com hífen. Extra-humano com H e hífen, desumano com H e hífen. Nós não podemos ficar mais decorando. Vocês concordam? Se você acha que devem ser eliminadas as contradições da ortografia, para a gente não ficar mais decorando, entre no site www.acordarmelhor.com.br, assine o abaixo-assinado e o divulgue para todo mundo. Vamos simplificar a ortografia. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Oração subordinada substantiva agente da passiva. Essa oração não está na nomenclatura gramatical brasileira, mas ela existe sintaticamente. Então vamos entendê-la, porque pode cair sim em prova. Ela foi criticada por quem a elegeu. Ela é um sujeito, foi criticada é um verbo na voz passiva. Ora, se eu tenho o sujeito e o verbo da voz passiva, por quem a elegeu vai ser o quê? Vai ser o agente da passiva. Eu não posso trocar por isso porque a ideia não fica boa, mas eu posso trocar por alguém. Ela foi criticada por alguém. E alguém é um pronome substantivo. Se ele é um pronome substantivo, ele está substituindo um substantivo. Por isso a oração é subordinada substantiva, né? E está funcionando como agente da passiva. Foi criticada por quem a elegeu. Agora, esse quem aqui dentro da oração, ele é sujeito de elegeu. O a é objeto direto. Mas a oração toda, o por isto ou por alguém, é agente da passiva dessa aqui. Se essa é subordinada e exerce uma função desta aqui, como é que chama esta? Oração principal. Função, agente da passiva do verbo da oração principal. É importante você conhecer o conceito de verbos causativos e sensitivos, que é muito usado nas gramáticas. Causativos. Veja só, eu tenho uma oração subordinada, alguém rir. Na oração principal, eu tenho um verbo que causa a ação da oração subordinada. Mandar alguém ir, deixar alguém ir, fazer alguém ir,
Este verbo está causando, né? Está sendo um motivo, a causa da existência daquele outro. Mandar alguém, deixar alguém, fazer alguém rir. Muito bem. Sensitivos. Alguém rir. Ver alguém rir. Ela viu o José rir. Ela ouviu o José rindo. Ela sentiu que o José estava triste. São verbos sensitivos, que dão a ideia de sentidos, de captação, né, da realidade. Ver, ouvir, sentir, por exemplo. Então, causativos e sensitivos.